durante a minha gestão na presidência do TSE, eu precisei lidar com a pandemia, precisei oferecer resistência aos ataques contra a democracia e impedir esse abominável retrocesso que seria a volta ao voto impresso com contagem pública manual, que sempre foi o caminho da fraude no Brasil. Porque a senhora pode entrar na internet agora, qualquer pessoa... Tá bem. Esse era o discurso oficial. Não, contagem pública manual. Bom, muito bem. Muito bem. Seguindo a viagem, então. Urnas eletrônicas existem no Brasil há 25 anos, gente. Nunca se comprovou absolutamente nada que pudesse mudar o resultado eleitoral. Por que esse debate agora? Nenhum sistema informatizado é totalmente inviolável. Sempre existirão riscos e citei os bancos que gastam milhões com sistemas de segurança. Quem trata de eleições são forças desarmadas. E, portanto, as eleições dizem respeito à população civil que, de maneira livre e consciente, escolhe seus representantes. Logo, diálogo, sim, como disse, colaboração, sim, como eu disse. Mas na justiça eleitoral, quem dá a palavra final é a justiça eleitoral. Não me queiram convencer que não há sistema que não mereça aperfeiçoamento. A questão não é técnica. No fundo, a questão não tem nada a ver se as urnas funcionam ou não. A questão central para o Bolsonaro é contestar o próprio sistema de votação e a instituição que toma conta dele, que é o Tribunal Superior Eleitoral. O nosso sistema eletrônico é auditável. Que mal teria as urnas terem um comprovante? Essa é minha pergunta e meu questionamento. O problema é, por que não? Por que não? Se vai deixar o processo ainda mais... com mais lisura, mais transparência. Aqueles que tentaram descaracterizar, desmoralizar ou tentar induzir a possibilidade de fraude do sistema foram investigados ou estão sendo investigados. Serão denunciados e serão punidos. O protótipo da urna eletrônica foi criado em 1995. A estreia foi um ano depois, nas eleições de 96, quando 33 milhões de eleitoras e eleitores votaram de forma eletrônica. De lá para cá, já se passaram 13 eleições entre municipais e presidenciais, e isso sem contar os segundos turnos. E nunca houve comprovação de fraude no sistema informatizado. Hoje ela é um equipamento extremamente estável, extremamente seguro, mas extremamente seguro mesmo, porque ele tem uma segurança talvez até maior do que seria necessário se a gente fosse medir o risco. As urnas, elas realmente foram desenvolvidas do ponto de vista de código, que é a parte que mais nos preocupa. Ou seja, o software que está dentro da urna que faz toda a mágica acontecer, né? Porque sem o software, a urna é só uma caixa que pisca. Não há qualquer dispositivo de rede, não há nem o próprio chip relativo à internet, ao Wi-Fi, a Bluetooth, isso é vedado no digital, é vedado. O presidente Jair Messias Bolsonaro tem apontado a eleição que o senhor disputou como uma prova ou uma evidência de fraude no sistema eleitoral. O senhor foi derrotado por pouco, chegou a ir ao Tribunal Superior Eleitoral, pediu uma auditagem, essa auditagem foi feita. O senhor tem alguma dúvida sobre a lisura da eleição que disputou? Não tenho, Daniela, nenhum indício que aponte para fraudes naquela eleição. Nós sempre divulgamos que existem vulnerabilidades. O sistema é fraco, ele é um sistema inconfiável e é um sistema inauditável. Que a auditoria de 2014, que foi feita sobre o sistema eleitoral, não pôde ser efetuada de maneira clara porque a Justiça Eleitoral não permitiu. Porque a instituição e o sistema de auditoria são desenvolvidos pela mesma pessoa. Entendi. Amilcar, alguém alguma vez já conseguiu fazer uma auditoria começo, meio e fim no sistema eleitoral brasileiro, nas urnas eletrônicas brasileiras? Não.
Eu acompanho, eu tento fazer esse procedimento de auditoria desde o ano 2002, quando foi a primeira vez indicado por um partido político acompanhar o movimento do sistema. E lá para cá, todas as vezes que a gente tenta fazer alguma coisa, todo o trabalho que a gente tenta fazer é bloqueado pelas recomendações ou pelas resoluções que a Justiça Eleitoral impõe. Você me falou também que é criptografada a comunicação entre a placa-mãe e o teclado. Exatamente. Essa é uma resina epóxi, então ele é blindado. Para ninguém instalar um negócio quando você digite um número saia outro na máquina. Exatamente. Ele é protegido também para ninguém colocar nenhum tipo de chupa-cabra no dispositivo que fique gravando as teclas. Ah, tá. Chupa-cabra seria um keylogger, um software que registra tudo que as pessoas digitaram. Exatamente. Caramba, não é um tecladinho de calculadora. Não é. Ele tem um processador ARM específico aqui. O processador ARM é o que a gente tem no celular. E as auditorias externas se dão em ambiente extremamente hostil, onde eles não fornecem ou fornecem poucas informações sobre a urna e entregam para pessoas, digamos assim, seletivamente, ok? Que estão lá. E eles têm 3, 4, 5 dias no máximo para fazer todos os testes. Queira ou não, suscita algum tipo de... Sim. Né? É polêmico. Desconfiança. Com a mudança, seu voto contará não com uma, como é feito atualmente, mas com 2 etapas de segurança. É a etapa de verificação do próprio eleitor no momento da votação e a etapa de verificação pública através do TSE. É a grande oportunidade para que todos nós, eleitores, tenhamos a certeza de que o que está sendo digitado na urna eletrônica confere exatamente com o que está sendo impresso no registro do voto. Não é a volta da ultrapassada cédula de votação. O eleitor não leva o registro impresso do voto para casa. O voto permanece sigiloso. É o avanço e modernização das nossas urnas de primeira geração para urnas de segunda e terceira geração. A urna não é conectada à internet, mas o programa que carrega a urna vem de um computador que estava conectado à internet. Então, a propaganda que a Justiça Eleitoral faz, eu não sei por qual razão, é em cima da urna. Só que nós temos um processo longo até se chegar à urna. Se nós tivermos uma vulnerabilidade utilizada na geração de mídia, que seria o momento de carregar o flash que vai para a urna, esse programa vai fraudado para a urna e altera o resultado sim da eleição. Então, há conexão com a internet anterior a isso. E aqui em Curitiba, vários eleitores afirmaram ter problemas na hora de votar. Em algumas sessões, os eleitores disseram que não conseguiram concluir o voto, principalmente para presidente. Não está na Constituição Federal a responsabilidade das Forças Armadas com relação a urnas eletrônicas. Não cabe às Forças Armadas brasileiras ficar debatendo urnas eletrônicas. Tem instituições para isso. O TSE cuida do processo eleitoral. Eu me recuso a debater esse assunto com o ministro da Defesa. Eu me recuso a debater esse assunto com qualquer um dos comandantes. Porque essa não é a tarefa de vocês, dos senhores, não está na Constituição. A tarefa dos senhores é muito maior. As Forças Armadas estavam quietinhas no seu canto, no bom sentido, com o vocabulário da minha terra, e foram convidadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para participarem dessa comissão de transparência das eleições. Convocamos técnicos, engenheiros, gente que conhece a parte de programação. Eles tomaram ciência do processo como um todo e ficamos em condições de participar dessas comissões. Essa equipe trabalhou de setembro até os dias atuais, com propostas propositivas de aperfeiçoar a transparência, a segurança e as condições de auditagem do processo eleitoral. Muitos eleitores estão reclamando pelas redes sociais de falhas e fraudes em urnas eletrônicas durante a votação do primeiro turno. Entre as reclamações, urnas que supostamente preenchiam o número do candidato à presidência do PT, Fernando Haddad, automaticamente, como se pode ver neste vídeo. Sigilo
facílimo quebrar, segundo os testes. Sim, agora, demonstrado experimentalmente. Manipular o voto, alterar o resultado de uma eleição através da urna. Exato. Então, nós encontramos as condições que permitem um agente, tanto interno quanto externo, manipular o software que é executado nas urnas eletrônicas. Não necessariamente com uma intervenção manual em cada sistema, mas em alguns pontos, às vezes, que distribuem o software para várias urnas. Não precisamos de voto impresso para garantir a lisura das eleições, mas precisamos de ter uma maneira, e ali, nessas 9 sugestões, existe essa maneira, para a gente confiar nas eleições. No final, depois de 17 horas, como se encerram as eleições, e os dados vêm pela internet para cá, e tem um cabo no final que alimenta a sala secreta do Tribunal Superior Eleitoral. Dá para acreditar nisso? Uma sala secreta? Onde meia dúzia de técnicos dizem ali no final, olha, quem ganhou foi esse. Uma das sugestões é que esse mesmo duto que alimenta a sala secreta, os computadores, seja feita uma ramificação um pouquinho à direita, para que tenhamos do lado, um computador também das Forças Armadas para contar os votos no Brasil. Fraude nas urnas eletrônicas. A possibilidade é muito grande. Tá? O mundo que adotou a urna eletrônica criou sempre um sistema com um comprovante lateral. Se você não tem um comprovante, que é um impresso que fique guardado, e aquele sim, e você pode checar tudo. Há apurações que foram feitas com 5 pessoas no Brasil inteiro, na última eleição, né, com 5 pessoas sem a presença dos próprios partidos. Né. Isso ocorreu. Eu não estou dizendo que houve, agora ela é vulnerável, já foi comprovado. Há vários pesquisadores, especialistas em informática que dizem, e se você pergunta para qualquer grande especialista em informática nos Estados Unidos e na Europa, se eles aceitam usar o modelo brasileiro, não há um país que tenha feito, um país desenvolvido, avançado e sério que tenha utilizado essa urna. O Brasil não exportou para ninguém desse grupo que eu estou falando. Então nós devíamos criar consciência na população, porque a vulnerabilidade pode ser contra qualquer um, não é a favor de tucano nem de petistas. E não estou levantando essa ideia. Existe a vulnerabilidade nos 20 anos em que ela está aí. Então está na hora de se criar uma comissão de altíssimo nível de cientistas da USP, da Unicamp, das grandes universidades, para fazer uma análise disso. Os membros da equipe tinham preparado um ataque para desviar votos entre candidatos. Se você sabe exatamente qual é o endereço da função que recebe um voto para armazenar em memória, essa é a mesma função onde você incrementa no voto que chegou para desviá-lo para um outro candidato. Então a gente conseguiu terminar esse ataque no nosso computador, testar até onde era possível testar no computador. Como os testes foram interrompidos às 18 horas da sexta-feira, a gente não conseguiu fazer uma nova carga dessa versão do software adulterado na urna eletrônica e mostrar esse ataque no hardware real. O que o senhor acha que poderia ser feito em termos de segurança? O que manda a lei é imprimir 100% das urnas. Imprimir 100% das urnas é a medida mais segura? Para seguir o espírito da lei. Porque o que a lei quer é dar alguma garantia que o eleitor pode confiar nela por conta própria, sem precisar de acreditar na palavra de especialista que ele não sabe por que tem que acreditar. Então, o que dá para dizer como conclusão preliminar é que o procedimento de carga ficou um pouco mais robusto. Agora o cartão de carga não tem tudo o que você precisa para adulterar o conteúdo do software de votação que está lá armazenado. Você precisa também de uma cópia da BIOS, que é compartilhada entre todas as urnas, o que me permite concluir que o sistema continua enormemente vulnerável contra ataques internos, que tem informação sobre como o sistema foi implementado.